E nesse universo feminino, muitas questões permeiam aí o nosso dia a dia, não é mesmo? Emagrecimento, que a gente já falou um dia desses, libido, bem-estar, como conciliar nossa agenda com tantas atividades. Mas a gente sabe que numa roda de amigas, a gente sempre acaba tocando sobre a questão libido. E aí, como é que anda o seu? Você sabe por que ele está legal ou por que ele não está legal? Hora de falar sobre esse assunto com quem entende. Dr. Roberto Franco do Amaral está aqui com a gente. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Paty, mais uma vez estar aqui. Eu agradeço aí a participação. É um prazer ajudar vocês. Bom, esse assunto é que quando nós mulheres nos juntamos, sem dúvida a gente sempre acaba tocando. Dia a dia do consultório. Esse assunto também, ele é bem comentado aqui? Muito comentado, Patrícia. É um assunto muito importante no dia a dia. Infelizmente, há-se um tabu muito grande em relação aos profissionais que abordam um pouco. Realmente, o conhecimento médico em relação ao desejo sexual feminino é muito recente, né? Nos últimos 10 anos, a quantidade de estudos relacionando libido com fatores emocionais, hormonais, psíquicos foi enorme, então se evoluiu muito e é muito recente. E era um assunto que, era um tema que não interessava muito, né? A mulher, se a gente pegar nossas avós, sei lá, até minha mãe, na idade mais adolescente dela, naquela fase, 40 anos atrás, não tinha por que a mulher ter libido. A mulher era quem deveria ter libido era o homem. A mulher era para a reprodução, né? Pouco se sabia de clitóris, de função de clitóris, de hormônios. Realmente ela estava lá para ter a reprodução. Contanto que se você pegar para analisar como era a reprodução animal, realmente não há o contato com o clitóris, porque é uma relação por trás que não estimula o libido no animal. Então, a relação do homem das cavernas, a relação dos homens dos últimos, não dos últimos 10 anos, mas do início do século passado, ou do século passado inteiro, realmente era uma relação que não tinha um contato clitoriano, que não favorecia em nada o orgasmo feminino. Então, você vê que era uma relação que era muito ligada ao mundo até parecido com o mundo animal. E com o tempo foi se mudando isso. Primeiramente, saiu dessa posição, a mulher começou a posição, o homem por cima da mulher, realmente, que já facilitou o contato do órgão masculino com o órgão feminino. E depois, a mulher, tendo a revolução sexual, literalmente, a mulher veio por cima e dominou a situação. E mandou na relação e falou, agora sim, agora você vai fazer o que eu quero. Agora que manda. Então, para você ver como é relativamente recente, a mulher, assim como os animais, era para, né, como eu disse, para reprodução. Porém, aí vem outro problema, porque como nessa época realmente não tinha esse conhecimento, não tinha muito por que a mulher ter libido, realmente surgiram nessa época os anticoncepcionais, que, na verdade, davam oportunidade para as mulheres terem relação sem se preocupar com a gravidez, o que era muito bom, porque as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho, estavam crescendo profissionalmente, estavam tentando, né, exercer cargos mais importantes, e para isso, realmente, às vezes, filhos muito cedo e realmente inviabilizariam aí, qualquer crescimento profissional. Foi um lado bom, porém, não se tinha o conhecimento de que esse anticoncepcional poderia bloquear alguns hormônios importantíssimos na manutenção da libido. Tá? Então, o que se viu realmente é que o uso crônico, muitas vezes, do anticoncepcional hormonal pela via oral, vai ter, lógico, as suas vantagens, como impedir a reprodução no momento do uso, diminuição de TPM, eventualmente diminuição de acne, porém pode diminuir e muito a produção de testosterona e DHEA, que são hormônios muito importantes no desejo sexual feminino e no orgasmo. Qual o melhor método anticoncepcional? Se eu preciso realmente, né, cuidar dessa história da gravidez para ter no momento certo, pelo menos é o que a gente deseja, é o planejamento mesmo. O que tem se falado hoje, a Academia Americana de Pediatria já até lançou no seu próprio manual, o próprio dispositivo intrauterino, né? Eles falam a favor eles alegaram que no site deles, falando que era porque as mulheres não esqueceriam, né? Hoje estava se tendo muito esquecimento de tomar esse hormônio, que o dispositivo não teria esse problema. Mas eu já acho que é uma coisa que já tem se falado muito. No Brasil, tem se falado mais agora nos últimos anos dessa relação de testosterona com libido, com massa muscular, essas coisas. E até com osteoporose, logicamente a testosterona faz osso. Então, e nos Estados Unidos já foi falado há mais tempo. Então, esses médicos já estão vendo o que eles podem causar na vida de uma jovem.
E já começou a mudar aquela ideia de que todas devem tomar anticoncepcional, porque era totalmente comum. Você vai na dermatologista, anticoncepcional. Você vai na ginecologista, anticoncepcional. Aonde você vai, anticoncepcional. Você imagina, se você vende anticoncepcional, seria o melhor negócio do mundo, porque ele trata dor de cabeça, ele trata TPM, ele trata irritação, ele trata compulsão por doce, ele não engravida. Encontraram para tudo. Você sempre vai ser diagnosticado com alguma coisa que você precisa tomar anticoncepcional se deixar. Ou seja, teve um lobby muito grande da indústria farmacêutica que produz estudos, que financia estudos e esconde outros. Fato. Tá? Financia congressos médicos, a gente sabe muito bem disso, que realmente o que interessa muitas vezes vem à tona e o que não interessa muito é jogado na gaveta, e quem fala daquilo é taxado eventualmente de picareta, charlatão, coisas do tipo. Realmente o DIU ele acaba não tendo essa interferência nos níveis hormonais, principalmente o dispositivo intrauterino de cobre, não tem interferência nenhuma. Já o DIU com hormônio já tem um pouco de interferência, mais e menos com o anticoncepcional. Tá? Qualquer anticoncepcional que não seja pela oral, se colocar numa escala de melhor para pior, é melhor do que o anticoncepcional oral. O oral ele se liga muito à testosterona total e deixa a testosterona livre, que é a mais eficiente, num nível muito baixo. Já os outros métodos não orais, eles já não fazem isso de forma tão importante como o oral, o que diminui menos a testosterona. Porém, é coisa assim, se você tem uma libido boa, se você não tem problema nenhum, se sente bem, a energia está super boa, se sente bem-humorada, não tem nenhum problema a se queixar e faz uso de anticoncepcional, tudo bem, talvez você tenha se adaptado. Não é porque também estou falando isso, que é para todo mundo parar de tomar. Mas se você está vendo que realmente a sua desejo sexual poderia ser melhor, realmente... Isso acaba tendo problemas no casamento, né? Na autoestima e etc. Exatamente. A gente sabe que a deidroepiandrosterona, que é a UDEA, que é um pré-hormônio da testosterona, tem efeitos muito importantes no bem-estar e no humor. Né? Então, o anticoncepcional leva a níveis também muito baixos desse hormônio, o que realmente tem alguns estudos que mostram que mulheres com níveis baixos de DEA, que é esse hormônio de hidroepiandrosterona, e nível alto de cortisol, que acaba sendo comum em fases da vida em que a mulher está entrando no mercado de trabalho, uma fase mais estressante. Então, muito cortisol, pouco DEA, favoreceria a transtornos psiquiátricos. Entendeu? Então você imagina. É sério. Então, imagina uma mulher sem DEA, sem testosterona, sem libido, cansada e estressada. Aí vamos falar que depressão é genética. E é o que você encontra no dia a dia mesmo. Pode até ser, mas a genética ela não cai no seu colo. Você luta por aquilo. Se você tiver o gene para o câncer de pulmão, se você não fumar, você pode não desenvolvê-lo. A genética, a gente não tem que ser mais refém da nossa genética. A gente pode fazer um gene aparecer, apagar ou aparecer. Então, a forma como você se comporta pode ser determinante no aparecimento de uma doença como a depressão. Se você realmente deu todas as condições para você desenvolver a depressão, você entra em depressão. Se você tiver um mínimo resquício, se você não tem hábitos saudáveis, se você eventualmente não faz exercício, eventualmente não relaxa, só trabalha que nem uma doida, toma anticoncepcional, sem libido, você não tem prazer em nada, né? Exatamente, não tem prazer em nada, você acaba, logicamente, se envolvendo numa doença, que pode ser depressão, pode ser outra, inclusive. Não necessariamente ser só a depressão. É que a gente entrou nesse caso, que é uma coisa muito comum hoje. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença. Hoje a gente trouxe um tema maravilhoso, que eu espero realmente ter ajudado milhares de mulheres que estão nos assistindo agora. E eu quero ter mais informações aqui com a gente sobre o dia a dia do que você vive aqui para a gente falar sobre a saúde da mulher. Muito grata, viu? Legal, Paty. Muito legal falar sobre isso. É um assunto realmente que é muito importante, eu acho que a mulher saber, e a gente está cada vez mais vendo o desconhecimento de alguns profissionais frente a esse problema. Sem dúvida. Gente, quanta informação incrível, né? Então a gente se vê. Até o próximo encontro.